Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, hoje sexta-feira, estamos aqui no Maracanã, daqui a pouquinho tem Fluminense e Grêmio, mas estivemos com a seleção brasileira, convocação, e o técnico Dorival Júnior e o Rodrigo Caetano falaram a respeito de Hulk e também de Paulo Henrique Ganso. E vou falar sobre esse rapaz aqui, Neymar, que não está na lista. E quando é que ele volta? Antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC. Paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. É super importante o seu joinha para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é bacana, que você gosta, e recomende também para outros amigos, me ajudando a ter mais inscritos por aqui. Vamos lá? Então, roda a vinheta! Muito bem, vamos então já de imediato trazer o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, e o diretor de seleções, que é o Rodrigo Caetano, porque na entrevista coletiva eu perguntei o seguinte: Dorival, a gente está te conhecendo agora em termos de seleção, o que você pensa, o que o Rodrigo pensa, e tem dois jogadores aí acima de 35 anos. O Paulo Henrique Ganso, no Fluminense, fazendo uma temporada fantástica, e também o Hulk lá no Galo, sendo decisivo no Atlético Mineiro. Como que você pensa esse negócio de idade e também sobre esses dois jogadores? Eu não tenho problema nenhum com relação à idade de atletas. As qualidades, elas são muito importantes. São jogadores que nós já conversamos muito a respeito, com toda a comissão. Eu ouço muito para que possa tomar as decisões mais acertadas possíveis. De repente, um ou outro nome fique de fora, não bata com aquilo que todos pensem, mas nós temos que ver, num sentido global, o que queremos para a equipe em determinado momento. O Ganso é um jogador que tem um carinho especial, até porque tivemos uma temporada mágica em 2010 juntos, e ele sabe o respeito que eu tenho por ele e a admiração pelo profissional que é. O Hulk eu não tive a oportunidade de trabalhar, o Rodrigo teve, e sempre nos traz aí, nos aponta coisas muito boas e positivas. Foi questão de momento, de repente, de situações. Nós temos aí jogadores despontando também muito bem no cenário, em funções um pouco diferentes, mas que para um preenchimento você tenha que, de repente, tê-los dentro desse grupo inicial. Não há problema nenhum com relação à idade. O Danilo tem hoje, acredito, 35 anos, 34, e está na plenitude aí, voltando a ser titular da sua equipe, nos dando uma boa resposta, executando uma função um pouco diferente daquela que ele iniciou a carreira, também como meu atleta nesse mesmo time do Santos em 2010. Então, assim, nós vamos jogando às vezes com nomes, com situações, pensamos muito nesses nomes falados. De repente, aí na frente, possam vir a ter uma nova oportunidade. São jogadores importantes. Bom, só para complementar, já que eu fui citado aqui pelo Júnior, obviamente que o critério nunca é a idade, pelo contrário. Porém, como filosofia, desde que chegou e desde que se entendeu eliminatórias, ela tem o objetivo de classificar a seleção brasileira para a Copa do Mundo, e também se utilizar desses jogos, desses confrontos sul-americanos, principalmente, para preparar a equipe para uma Copa do Mundo. Quanto mais próximos estivermos da Copa do Mundo, e esses jogadores que não precisam ser testados, certo? Porque são comprovadamente atletas de um nível superior, e eles estiverem nesse nível, eu acho que aumenta demais a possibilidade de tê-los numa Copa do Mundo. Entendeu? Não é excludente. Talvez é o momento de se observar, de se utilizar, de se
fazer uma projeção futura. Mas, como são jogadores que não necessitam, né, de qualquer tipo de teste aqui, que eles e outros nessa idade sigam nesse nível de atuação, porque daqui a 1 ano e meio é a Copa, né? Então, que é um torneio muito diferente do que nós estamos enfrentando. Então, num torneio você ter jogadores desequilibrantes, eu acho que é o que toda a seleção deseja, e nós da mesma forma. Aí a resposta do Dorival, a resposta do Rodrigo dizendo: não precisamos testar o Hulk, nem precisamos testar o Paulo Henrique Ganso. Achei muito interessante, né? Uma resposta bastante legal, boa, sobre esses dois atletas. Certamente ficaram felizes com a lembrança dos dois homens fortes aí da seleção brasileira. E esse aqui, Neymar. O que a gente pode falar sobre Neymar? Bem, ele não está nessa lista. O Dorival vai chegar agora mais uma vez com a gente e vai explicar que ele está com pouca minutagem, que esperava uma minutagem maior do Neymar. Nós tivemos um acompanhamento muito próximo de tudo que vem acontecendo com o Neymar, até porque a sua lesão aconteceu dentro do nosso clube e por isso que eu estou abrindo... Desculpe, presidente. Aconteceu dentro da seleção brasileira e não foi chamado nesse momento, por isso eu acredito que tenho a obrigação de falar a respeito de um atleta que não esteja na nossa relação, primeiro pela importância que tem, pelo respeito que todos nós temos com relação ao Neymar, pela capacidade que ele possui. É um jogador que nós temos acompanhado. Falei com ele nesses últimos talvez 60 dias aí por 2 ou 3 oportunidades, mas todos nós estamos muito atentos com a evolução. Ele já está praticamente e totalmente recuperado, porém ainda teve muito poucos minutos, né, dentro de campo, e isso foi o que pesou bastante. Eu quero frisar e colocar que ele se dispôs a estar aqui dentro, gostaria muito que pudesse ser relacionado nesse momento, mas ele também entendeu a situação, a condição em que se apresenta, a pouca minutagem em campo e as próprias cobranças que todos nós faríamos ao vê-lo num banco ou dentro de campo. Eu acho que nós temos que ter esse cuidado agora. Se todo o processo pelo seu clube foi respeitado dessa forma para que houvesse uma recuperação rápida, ou melhor, dentro dos prazos definidos, nós temos que respeitar tudo isso e o prepararmos, se Deus quiser, para a virada do ano, para a próxima convocação, onde com certeza ele já terá um tempo muito maior, o resgate por completo da sua confiança, o que é mais importante. Eu friso isso porque é fundamental. Um atleta do nível dele, ter o prazer de estar aqui dentro sempre, em todos os momentos que foi chamado, isso para nós tem uma importância muito grande e não foi diferente dessa vez, mesmo ele não estando na totalidade das suas condições. Por isso que eu acredito que nós tenhamos que enaltecer muito essa postura que ele teve, até porque fisicamente ele ainda depende de um complemento onde, se Deus quiser, daqui para frente ele terá aí uma evolução muito grande em razão desse momento que esteja passando. Nós nos reunimos e achamos conveniente, nesse momento, não trazê-lo para que não precipitemos nenhuma situação com um profissional como ele. Então, Dorival falando sobre Neymar, da importância dele, né? E a gente está torcendo muito para que Neymar tenha aquela sequência de jogos depois de 1 ano e 1 mês de operado. A próxima convocação será em março do ano que vem, já para eliminatórias, e a gente vai torcer demais para que o Neymar esteja de volta à seleção brasileira. A lista de convocados: Bento do Al Nassr, Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras, laterais Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco, Abner do Olympique, Guilherme Arana do Galo,
os zagueiros Éder Militão do Madrid, o Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do Paris Saint-Germain e a novidade, zagueiro Murilo, revelado pelo Corinthians hoje no Nottingham Forest. Meio-campistas André, ex-fluminense do Wolverhampton, Andréas Pereira do Fulham, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, Lucas Paquetá e Rafinha do Barcelona. Os atacantes, o garoto Estevão do Palmeiras, do Botafogo tem o Igor Jesus e o Luiz Henrique, do Real Madrid tem o Rodrigo e o Vinícius Júnior e o Savinho, jogador que pertence à equipe do Manchester City. E a seleção vai se preparar para o jogo com a Venezuela lá em Belém. A seleção fica segunda, terça e quarta em Belém, seguindo então para Maturim. Serão 2 horas e 45 minutos de voo até Maturim, no interior da Venezuela. E depois do jogo de quinta-feira, voa direto para Salvador para o jogo da terça-feira com o Uruguai na Fonte Nova. E aí, qual a sua opinião? Você chamaria o Hulk? Você chamaria o Paulo Henrique Ganso? Faltou alguém na lista do técnico Dorival Júnior? Seleção melhorou ou não? Se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e mais, recomende o nosso canal a outras pessoas para que elas possam curtir o nosso conteúdo. A gente está sempre falando também de Vasco da Gama, está sempre trazendo aqueles abraços, mas estou trazendo hoje Seleção Brasileira, que é o assunto do dia. Tá bom? Fiquem com Deus do Maracanã, o Wellington Campos.